Olá, meus irmãos, sou Leandro Ferreira, sejam todos bem-vindos ao canal Vida Plena. E como prometido, estamos nós aqui com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 2. Antes de tudo, eu quero te pedir que, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like, deixe também a sua sugestão nos comentários, porque isso ajuda bastante no crescimento do nosso canal. A lição de hoje é a lição de número 2, do dia 10 de outubro de 2021, do quarto trimestre. E o título da nossa lição é Saulo de Tarso, o perseguidor. O texto áureo da nossa lição encontra-se em Atos, capítulo 9, versículo 1, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. A verdade prática traz o seguinte: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Analisando esses textos, nós vemos, nós podemos imaginar, o início de tudo e o porquê de tantas perseguições que o povo de Deus sofreu no decorrer da história. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 8, versículo 1 ao 3, Atos 22, versículos 4 e 5, e Atos 26, versículo 9 e 11, que diz assim. Vamos ler a leitura bíblica em classe, você acompanha daí e eu leio daqui. E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietado para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, que também fiz em Jerusalém, e, havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Então, meus queridos, este é o texto, a leitura bíblica em classe, que conta, na primeira parte da leitura, nós vemos que está na terceira pessoa, ou seja, alguém narra o histórico, o início da história de Paulo como perseguidor da igreja, e da segunda e terceira parte da leitura, ele já assume, já está falando na primeira pessoa, e ele confessa tudo o que ele fez enquanto perseguidor da igreja de Cristo. Ele não, digamos assim, ele não se envergonha, e nós vamos entender o motivo posteriormente, ainda nessa lição. Não se envergonha do fato de ter encerrado, e até mesmo consentido na morte de muitos cristãos. E até mesmo o próprio apóstolo Paulo, ele entende futuramente que é conveniente ao cristão ser perseguido pelo nome de Jesus Cristo. A você, professor, muita atenção aos objetivos da nossa lição, porque eles nortearão
o teu ensino, né, a tua didática com os seus alunos. Vai fazer com que você não fuja do tema. E uma coisa bastante interessante que nós devemos destacar é que a lição de número 1, 2 e 3 desse trimestre são lições muito próximas, temas muito próximos uns dos outros. A história, inclusive, o contexto também são bastante próximos uns dos outros. E se nós não tomarmos cuidado, não nos atentarmos, nós corremos o risco de invadir, né, temas, de acabar invadindo o tema de uma lição ou antecipando o tema da lição seguinte. Então, os objetivos, o geral e os específicos, eles nortearão o teu ensino, a tua didática diante dos seus alunos, ok? Vamos aos objetivos? Objetivo geral: conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Então esse é o objetivo geral, e ele traz pormenorizados, os objetivos específicos, melhor dizendo, traz pormenorizados o objetivo geral. Vamos lá? São eles: elencar as características persecutórias de Paulo, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Então são esses os objetivos, e eles, se você seguindo, vai ajudar bastante, fique ligado, vai ajudar bastante no desenvolvimento da sua aula. Meus amados, a lição de hoje, ele fala sobre Saulo, o perseguidor da igreja. Saulo, ele se destacou enquanto perseguidor da igreja pelo fato de, posteriormente, ele se tornar um dos cristãos, né? Ele se tornar, futuramente, vir a ser perseguido e ser, como nós falamos na lição passada, que ele ser, digamos assim, abaixo de Cristo, né? A pessoa mais importante para o cristianismo no decorrer da história. Paulo, a igreja, o povo de Deus, melhor dizendo, ele sofre perseguições desde o início. Desde o início. O diabo, ele sempre soube que há um propósito de Deus na terra e que para esse propósito Deus se utiliza de um povo. No Velho Testamento, nós vemos que este povo era exclusivamente Israel, né? E Israel foi perseguido. Em algumas ocasiões, Deus usou essa própria perseguição para fazer com que o aperfeiçoamento da conduta do povo de Israel, que eles abandonassem a idolatria, que eles se tornassem o povo com mais identidade, valorizando a sua própria terra, valorizando a sua própria linhagem. Então Deus usou da perseguição para fazer com que o povo não aderisse à idolatria. Nós vemos isso especificamente no episódio do cativeiro babilônico. Mas vemos também, desde o Egito, que Israel foi perseguido. Quando o faraó, por exemplo, determinou que todas as crianças, homens abaixo de 2 anos, eles fossem mortos. Então foi uma perseguição que veio com uma roupagem social, uma justificativa social. Assim, não podemos permitir que eles cresçam, porque senão eles vão crescer demasiadamente e vão acabar nos dominando. Então foi uma perseguição, mas com uma roupagem social, e nós devemos nos atentar a isso. Nós vemos também que, de igual modo, já no Novo Testamento, uma perseguição bastante semelhante foi quando Herodes determinou a morte de crianças, homens abaixo de 2 anos, de 2 anos de idade para baixo, a fim de impedir o nascimento do Messias. Então o povo de Deus, ele sempre foi perseguido. Então no Velho Testamento exclusivamente Israel, no Novo Testamento os cristãos, e no decorrer da história nós vemos que tanto o povo judeu quanto a Igreja de Cristo, fazendo essa divisão social e étnica, o povo judeu tratando exclusivamente a descendência de Abraão, nós vemos que
tanto um quanto o outro foram perseguidos no decorrer da história e adquiriram e essa perseguição adquiriu uma justificativa, né? Vieram com uma roupagem diferente. Se nós analisarmos, por exemplo, uma perseguição muito terrível, que foi aproximadamente na década de 50, né? Quando houve a Segunda Guerra Mundial, e os judeus foram mortos na Alemanha pelo regime fascista, pelo regime nazista, melhor dizendo. Foram 6 milhões, e ali a justificativa para o extermínio daquele povo era uma justificativa econômica, né? Que aquele povo estava dominando a economia local, enfim, é o que muitos dizem. E se olharmos no Oriente Médio, também há uma perseguição ao povo judeu. Muitos líderes lá afirmam que quer exterminar Israel do mapa, e essa perseguição ela vem com uma roupagem geográfica, alegando que a terra foi invadida por Israel e por isso eles querem reaver aquela terra. Então, assim, há sempre uma justificativa, há sempre um pano, e eu não vou dizer um pano de fundo, mas se eu pudesse dizer um pano de frente para justificar uma perseguição ao povo judeu, também bem como à igreja. Nós vamos falar isso de maneira pormenorizada nos tópicos seguintes. E então, assim, o que eu quero que nós entendamos é que há sim, de fato, uma perseguição, sempre houve e sempre haverá. Em cada tempo haverá uma justificativa, em cada lugar haverá uma justificativa, mas sempre será perseguição. O ponto central da nossa lição, ele vem afirmar para nós que no mundo de hoje há perseguição contra os cristãos. E eu posso completar dizendo que em toda face do globo terrestre há perseguição contra os cristãos. Então, fiquem atentos a isso. A introdução fala do homem zeloso. Paulo, um homem zeloso, e que recebeu carta branca dos principais, dos sacerdotes, para perseguir a igreja de Cristo. Vejamos bem que Paulo, ele recebeu essa carta branca, ele tinha autoridade, ele tinha um bom trânsito ali entre os principais dos sacerdotes para perseguir o povo cristão. E essa carta branca se deu em virtude deste bom trânsito, dessa autoridade que ele tinha em razão da sua conduta. Então ele foi a pessoa ideal para realizar esta perseguição. Paulo, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, conforme nós também falamos na lição passada. Ele, embora tenha vivido com Gamaliel, tenha sido ensinado aos pés de Gamaliel, melhor dizendo, ele não absorveu toda a experiência e sabedoria daquele homem. Nós vemos no episódio que Gamaliel ele é bem cauteloso a se referir ao povo cristão. Que ele diz assim, olha gente, se isso for, em outras palavras ele diz, se isso for um movimento de homens, vai acabar. Mas se for um movimento de Deus, se for um movimento provocado pelo próprio Deus, não há como combater contra isso. Então, Paulo ele não absorveu essa sabedoria e essa cautela ali na sua vivência com o rabino Gamaliel. Então, ele sendo zeloso da lei, né, as pessoas viam nele a pessoa ideal para combater esta seita que, porventura, viria, né, a desviar o povo de Israel do seu propósito, do seu caminho. E há um ponto positivo, né, na vida de Saulo, que ele, por ser assim, zeloso, fanático, ele acreditava que o seu papel, que a sua missão era destruir os cristãos, que a sua missão era destruir este povo que estava ali infectando, melhor dizendo, infectando a nação, o povo judeu, né?
ele acreditava que ao perseguir os cristãos, que ao perseguir os seguidores de Cristo, ele estava fazendo um bem, né? E o próprio Cristo, em uma das passagens, ele diz que ora eles sofreriam, que os seguidores dele, que nós sofreríamos perseguições, e em algumas ocasiões, quem estivesse nos perseguindo, cuidava de estar fazendo um favor a Deus, ou seja, está fazendo a obra de Deus, perseguindo a sua igreja, perseguindo os cristãos. Então Paulo estava sob esse engano, Paulo estava debaixo desse engano, e por causa disso ele se tornou um ferrenho perseguidor da igreja de Cristo, do povo cristão. A expressão respirando ameaças de morte, de maneira figurada, traz para nós a imagem, né, a ideia de uma fera selvagem que ameaça as suas presas. Nós já vimos, do conhecimento de todos nós, como uma fera selvagem ela está prestes, né, como ela fica prestes a atacar a sua presa, né? Então nós vemos Paulo com essa expressão que o próprio apóstolo Paulo se refere a ele fala que estava como uma fera selvagem, prestes a atacar, doido, né, ansioso para atacar as suas presas. E a presa do apóstolo Paulo eram seguidores de Cristo. Então, também no terceiro parágrafo, aqui do ponto 1, fala sobre o zelo que o apóstolo Paulo tinha pela Torá, e ele, sendo fariseu, ele também tinha zelo pelos escritos deixados pelos profetas. E esse texto traz, né, a promessa do Messias. E Paulo, isso dava mais segurança para ele perseguir, né? Ora eu vou falar Paulo, ora eu vou falar Saulo, mas isso dava segurança para ele perseguir o povo cristão, porque com base na interpretação crua dos textos, Paulo não admitia a ideia de que o Messias viesse a este mundo e fosse morto, pendurado no madeiro, porque todo aquele, né, de acordo com a crença dos fariseus, de acordo com a crença da época, todos aqueles que eram pendurados no madeiro é porque haviam sido amaldiçoados por Deus. Então o Messias, que seria o Salvador de Israel, o Remidor de Israel, e de repente ele morre pendurado no madeiro, essa história era incoerente. Então isso dava mais segurança para o apóstolo, para o até então Saulo, não apóstolo, mas Saulo, perseguir o povo cristão e ter a certeza de que estava fazendo algo correto. E também o seguinte, nós vemos que em algumas ocasiões o povo de Israel foi invadido e outras levado cativo, porque seguiu a idolatria. Saulo temia que o povo de Israel mais uma vez fosse contaminado pela idolatria, e por causa da idolatria, mais uma vez viesse a sofrer por causa desta vez agora, sofrer por causa de Cristo, né? Sofrer por causa de idolatria a Cristo, não sabendo ele ainda que Cristo é o verdadeiro, né, Rei de Israel, que Cristo é o Messias. Então esse é o ponto primeiro da nossa lição, e fala sobre o início das perseguições, como Saulo via o povo, como que Paulo pensava estar fazendo ali, perseguindo o povo de Cristo, pensava estar fazendo um bem ao próprio Deus. O ponto 2 traz para nós a perseguição à igreja de Cristo. Nós já falamos sobre Saulo, e agora nós vamos trazê-lo como um erudito da lei, e que se depara também com outro erudito da lei, que era Estevão, que foi diácono da igreja, um homem cheio do Espírito Santo. E nós
devemos entender uma coisa, que naquele tempo os embates eles se davam no campo da palavra, né? Eles se davam no campo do diálogo, onde as pessoas, onde dois eruditos, onde dois sábios, dois pensadores, dois filósofos, enfim, dois iguais, eles se debatiam, né, no campo da palavra, parlamentando. Mas aqui nós vemos que Estevão, sendo um erudito e ainda sendo cheio do Espírito Santo, talvez causou temor em Saulo, e esse embate talvez não se mostrou tão favorável, o que resultou na perseguição e morte. Sempre que não há condições para um debate, sempre que não há condições onde um dos opositores entende que irá perder no campo ideológico, há muita chance desse embate ir para a violência, que foi o que aconteceu. E esta sim é a verdadeira intolerância religiosa. Muitos chamam os cristãos dos nossos dias, nos chamam de intolerantes pelo fato de nós denunciarmos o pecado que muitas pessoas praticam, um pecado conforme a própria palavra diz que é pecado. Então nós não estamos julgando porque a palavra diz, afirma isso. E muitas vezes as nossas afirmações elas vão contra as crenças de outras religiões, e é onde nós somos taxados de intolerantes. Mas nós não somos intolerantes porque nós estamos no campo da palavra, nós estamos parlamentando. Então, e nós da mesma forma estamos abertos às ideias contrárias, né? A receber os argumentos contrários, porque eu desconheço pessoas que estejam tão abertos ao contraditório quanto aos cristãos, né? Porque nós cremos na veracidade e na soberania da palavra de Deus. Por isso nós sempre estamos abertos ao debate, à discussão sadia, pacífica, para chegarmos, né, a um entendimento, né? E nós cremos esse entendimento, o fim dele é a palavra de Deus. Então, por causa dessa incapacidade dos perseguidores em debater com Estevão, a Bíblia fala que ele era poderoso em palavras, em obras e palavras, ele então foi morto, né, ainda sem passar pelo crivo dos principais sacerdotes, sem ter autorização de Roma e dos principais dos sacerdotes. Paulo ali consentiu na morte de Estevão. Foi uma condenação e morte sumária, né? Ali mesmo ele morreu. Ali mesmo ele foi apedrejado e morto, melhor dizendo. E nós vamos falar agora sobre a perseguição da igreja nos tempos atuais. Muitas pessoas não acham que nós estamos vivendo um tempo de mil maravilhas, que tudo é flores, porque não há uma perseguição direta à igreja de Cristo. Mas vamos entender agora se há ou se não há esta perseguição. Assim como Paulo usou a lei para perseguir o povo de Cristo, assim também, nos nossos dias, governantes usam a lei para perseguir os cristãos, para perseguir a igreja. Nós vamos já declarar, de maneira geral, países onde tem a bandeira vermelha, para ser assim, bem cauteloso, na maioria não, 100% desses, já há perseguição aos cristãos. Em 100% desses, onde há o governo comunista ou socialista, há perseguição aos cristãos. Então aqui fica um alerta a nós, para ver se essas duas ideologias são, se elas se casam, se essas ideias elas são coerentes. Seguir a Cristo e ser socialista ou comunista, será que é coerente? Tendo em vista que em todos os países cujo um desses governos, socialista ou comunista, impera,
há perseguição contra o povo de Cristo? Então cabe aqui uma análise. E falando sobre a lei, hoje a lei está sendo usada também para perseguir os cristãos de maneira bem velada, de uma maneira bem sucinta, mas há perseguição. Nós vemos que alguns dias atrás, um pastor foi preso no Canadá por abrir a igreja para os seus fiéis, né, para ter ali a celebração juntamente com os seus fiéis. Nós vemos também que a exigência, né, a iminência da exigência do passaporte vacinal para que as pessoas possam cultuar a Cristo, possam adentrar nos templos e cultuar a Cristo. E muitas vezes essa perseguição também, ela vem embasada ali numa lei ambiental, talvez uma perturbação do sossego, uma poluição sonora. Nós vemos que em outras ocasiões essa perseguição ela vem com a roupagem social. Às vezes nós estamos cada vez mais impedidos de falar contra atitudes de grupos tidos como minoria, né, a saber, o grupo, né, a causa LGBT. Nós estamos cada vez mais impedidos de falar sobre isso, sujeitos, em alguns casos, a prisões. Então, fico alerta que nos nossos dias, sim, há perseguição à Igreja de Cristo. Às vezes não vem aquela perseguição direta, nos afirmando, você está sendo preso por pregar a palavra de Cristo. E também, nós vemos por último aí uma decisão de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal que impede a pregação, ou que restringe a pregação do Evangelho a tribos indígenas do Brasil. Então, se isso não for perseguição, eu desconheço outro termo que possa ser definido. Então, há sim uma perseguição nos nossos dias e nós devemos ficar atentos a isso e tanto a outros sinais que demonstram a vinda de Cristo para buscar a sua igreja. O tópico 3 traz para nós de quando um sistema se volta contra a igreja. Quando um sistema se volta contra a igreja. E aqui, sistema, eu entendo algo integral e sistêmico, né? Organizações, entidades e, infelizmente, às vezes, autoridades constituídas. Quando isso se volta contra a igreja, nós vemos uma perseguição, há de se ter ideia de uma perseguição ferrenha que possa vir contra a igreja. E nós devemos lembrar os primeiros, né, a perseguição que foi feita aos primeiros discípulos. Alguns deles são bem conhecidos, né? Tiago foi cortado ao meio pela espada, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Estevão foi apedrejado até a morte. Vemos também o apóstolo João, que foi jogado em um caldeirão de óleo fervente e depois, sobrevivendo milagrosamente a isso, foi enviado à ilha de Patmos para ser devorado por bestas feras, e lá mais um milagre ocorreu, e a tradição, o único apóstolo que a tradição histórica traz para nós que não foi morto de maneira violenta e sim de morte natural, foi o apóstolo João. Então essa é a perseguição que foi feita aos cristãos do primeiro século, né? Podemos dizer primeiro, segundo e terceiro século. Também há registros históricos de que Nero iluminava o seu jardim com cristãos que eram incendiados, betumados e incendiados. Isso era utilizado para iluminar o seu jardim durante a noite. Outros foram lançados nas arenas para serem devorados por leões. Então esta foi a perseguição enfrentada pelos nossos irmãos da igreja primitiva. E hoje, né, hoje a perseguição ela vem de uma maneira, como eu disse, de uma maneira velada, com uma roupagem diferente, não é uma perseguição direta. E isso, nós corremos o risco de sermos enganados por isso. Nós corremos o risco de entender que é simplesmente a modernidade,
de que é algo natural, de que realmente é algo necessário, de que nós devemos nos calar em razão de uma paz social, de uma falsa paz social. Então nós devemos estar atentos a isto, para que nós não venhamos ser enganados. Mas todas as vezes que o nome de Cristo, que a proclamação do nome de Cristo estiver em queixa, estiver em jogo, nós devemos optar pela proclamação do nome de Cristo. Então a perseguição também naquela época utilizava e se valia de violência, de tortura, de exageros de todos os tipos, né? E a pergunta que se faz, que eu quero deixar para nós nesta lição, será se estamos preparados a enfrentarmos as perseguições por causa do nome de Cristo? Será se temos essa capacidade de suportarmos as aflições em prol do nome de Cristo? Infelizmente, hoje, sem tortura, sem prisões, sem perseguições, sem violência, em regra, muitos já negam o nome de Cristo. E devemos aqui fazer um alerta, o seguinte, que a perseguição à igreja não pode ser causa de uma revolução. Não pode ser causa de uma revolução, de nós pegarmos em armas e de combatermos essa perseguição, não. Já é mister, é necessário que tudo isso aconteça. Eu não estou aqui negando o direito que o indivíduo tem de se defender, né, no caso estrito sensu, no caso específico de legítima defesa. Mas em se tratando de perseguição ao Evangelho de Cristo, Cristo não nos dá essa legalidade de criarmos uma revolução para combater. Não, é mister, é necessário que tudo isso aconteça para o cumprimento da palavra de Deus. Então a pergunta que eu deixei é: será se teríamos condições, capacidade de suportarmos aflições, perseguições e torturas e violências em prol do nome de Cristo Jesus? Então nós devemos estar prontos para lidarmos com isso, porque a palavra de Deus afirma que nós passaremos por isso. Nós vemos também que os nossos irmãos, os pioneiros, né, do movimento pentecostal no Brasil, também foram perseguidos. Primeiro, que não foram aceitos em denominações tradicionais, históricas tradicionais. E segundo, porque a sociedade ela rejeitava a nossa maneira de culto, talvez por causa da religião oficial, né, da época, que era a religião católica. Nossos antepassados, nossos pioneiros, eles foram perseguidos. Há registros na história local, na história nacional, de nossos irmãos que, fazendo culto ao ar livre, foram apedrejados, pessoas que invadiam as igrejas com armas, com facas, com facões, para impedir os cultos. Então os nossos pioneiros sofreram muitas perseguições. Ainda hoje, em algumas regiões do Brasil, em algumas cidades do Brasil, ainda há perseguição contra o culto. Então, assim, nós devemos estar atentos a isso, porque ainda não é de maneira global, mas haverá um tempo em que, de maneira global e sistêmica, haverá, sim, uma perseguição contra a Igreja de Cristo. Então, estejamos prontos para isso. E, por fim, se a Igreja de Cristo fosse uma mera organização humana, conforme diz a nossa verdade prática, se a Igreja de Cristo fosse uma mera organização humana, de muito tempo ela já teria acabado, há muito tempo ela já teria findado. Mas, por estar sendo conduzida pelo próprio Deus e no poder do Espírito Santo, a Igreja tem resistido até os dias de hoje. E ela só findará, ela só acabará na face da terra o dia do arrebatamento da Igreja, o dia que Cristo vier nos céus e buscar o seu povo, arrebatar o seu povo, para encontrar com eles nas nuvens. Este sim será o dia do fim da Igreja na face da terra e será o início de uma nova era
com Cristo Jesus. Então, meus irmãos, esta é a lição de hoje. Este foi o tema da nossa lição. Esteja atento, né? Conforme nós dissemos, esteja atento à atualidade. Saiba interpretar os sinais, porque a vinda de Cristo está muito próxima e a igreja de Cristo na atualidade, ainda assim, ela sofre perseguições, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu já vou te pedindo mais uma vez que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe as nossas lições com seus amigos, com a sua igreja, para que nós possamos ter ainda mais condições de trazer conteúdos, aprimorar os nossos conteúdos para te auxiliar aqui na sua escola bíblica dominical. Fique com Deus, que Deus te abençoe e muito obrigado.